Fala família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar da sucessão dos descendentes. E cuidado, eu não quero falar, beleza, nesse vídeo, da concorrência sucessória, do descendente com o cônjuge ou companheiro, beleza? Não, aqui é a sucessão exclusiva dos descendentes, tá? Então pensa, por exemplo, na sua família, aquele cara que não é casado, que não vive em união estável com ninguém, mas ele tem filhos. Como é que se dá a sucessão se eventualmente, e aí bate na mesa aí 3, 5, 10 vezes, se esse cara vier a morrer hoje? Como é que fica a sucessão? Bom, coloquei um exemplo aqui, não com um homem, mas com uma mulher. Se essa mulher falece e deixa um filho, aqui é aquela regra básica: o filho herda 100% do patrimônio. E isso vai de acordo com o número de filhos. Se eu tenho 2 filhos, 50% do patrimônio para cada filho. 3 filhos, 1/3 para cada um. 4 filhos, 1/4 para cada um. E assim por diante, beleza? Porque a regra é que a herança ela é dividida por cabeça. A sucessão entre os herdeiros ela se dá por cabeça. Show de bola? Mas existe um outro tipo de sucessão que eu vou explicar para vocês no próximo slide, tá? Mas via de regra, a sucessão ela se dá por cabeça. Então eu calculo o número de herdeiros e divido pela quantidade. São 3, 1/3 para cada um. São 4, 1/4 para cada um. Beleza? E essa situação aqui, observa, ó, eu tenho 4 filhos vivos e um neto também vivo. Como é que vai se dar a sucessão nesse caso? Lembra aquela regra de ouro que se aplica não só na sucessão dos descendentes, mas na sucessão em geral, dos ascendentes, do cônjuge, dos colaterais, beleza? A regra de ouro é: os mais próximos, os herdeiros mais próximos excluem os mais remotos. E isso se aplica tanto para as classes, em que a classe mais próxima, primeira classe, por exemplo, de descendentes, excluem as classes mais remotas. Segunda classe, os ascendentes. Terceira classe, o cônjuge, o companheiro. Quarta classe, os colaterais. Beleza? E a mesma coisa funciona em relação aos graus. Dentro de uma determinada classe, por exemplo, entre os descendentes, eu tenho os graus. Os filhos são descendentes em primeiro grau. Os netos são descendentes em segundo grau. E a mesma regra se aplica aqui. Os herdeiros de grau mais próximos excluem os de grau mais remoto. Então, se eu tenho filhos vivos, são os filhos que vão herdar. Os netos não herdam porque eles estão excluídos da sucessão em razão da existência de herdeiros mais prioritários, beleza? Então, nesse exemplo, tendo os 4 filhos vivos, embora o neto também seja vivo, a herança vai ser dividida em 1/4 para cada filho. O neto não herda, não recebe nada, beleza? Agora, olha que situação diferente. Vou mudar o slide, ó. Percebeu a diferença? Olha o slide anterior e olha esse slide atual. Filho pré-morto. Pois é, essa é uma exceção à regra de ouro. A regra de ouro diz que os herdeiros de grau ou de classe mais próxima excluem os herdeiros de grau ou de classe mais remota. Show de bola? Só que aí o código ele dá uma ressalva enorme. Diz assim, ó, salvo os casos de representação. E o que é representação? É o direito do herdeiro, perdão, é o direito é o direito dos herdeiros do pré-morto de participar da herança dos seus ascendentes. Isso que é representação. Portanto, existe uma ressalva grande, salvo, né, aquela regra de que os mais próximos herdam em relação aos mais remotos, ela é ressalvada pelo direito de representação, que é o direito assegurado aos herdeiros do filho pré-morto. Pois é, os herdeiros do filho pré-morto. Então, olha aqui, por exemplo, no quadro. Dos 4 filhos, apenas 3 estavam vivos quando do falecimento daquela senhora. Um desses filhos era pré-morto. E esse filho pré-morto, que já estava morto quando do óbito dessa senhora, ele deixou um neto. Esse neto vai herdar junto com os filhos.
mas não por direito próprio, e sim por representação. Olha lá que bacana, ó. 1/4 por representação. Beleza? Eu continuo atribuindo 1/4 da herança para cada filho, porque se são filhos, eles são um grau mais próximos em relação ao neto, que é segundo grau. Beleza? Então, eu ainda continuo dividindo a herança em relação aos filhos. 25% para o filho 1, 25% para o filho 2, 25% para o filho 3, mas em relação ao outro filho, filho 4, que é pré-morto, ele não vai conseguir receber a sua cota dos 25%. Então, quem vai receber em seu nome são os seus filhos, os filhos desse herdeiro pré-morto, beleza? Por isso que eu coloquei ali, ó, a herança vai ser deferida também em favor do neto, mas não por direito próprio. Quem está herdando por direito próprio aqui são os filhos, porque eles que estão no grau efetivamente de sucessão dessa senhora. O neto não. O neto não. O neto, nessa situação específica, só herdou em razão desse instituto da representação. Beleza? Tanto é que se o pai dele não fosse pré-morto, o neto não receberia. Porque quem tem direito pela regra de ouro é o pai, por ser um herdeiro mais próximo e o neto ser um herdeiro mais remoto, portanto, excluído. Beleza? Mas como o código faz essa ressalva no direito de representação, o neto herda em representação ao pai pré-morto. Beleza, pessoal? Atenção, então, nisso aqui. Então significa que é só eu pegar ali a quantidade de herdeiros e dividir por cabeça? Então são 3 filhos, um neto, 4, divido por 1/4? Não, não é assim que se faz na representação, tá? Tanto não é que olha como vai ficar se fossem 2 netos. Olha lá. Os filhos continuam recebendo 1/4 da herança e o neto passa a receber 1/8. De onde eu tirei esse 1/8? Preste atenção. Cada filho continua recebendo 1/4, inclusive o pré-morto. 1/4, 25% da herança. Só que como ele está morto, ele não tem como receber. Então, quem vai receber em representação a esse filho pré-morto são os netos. Eu pego a cota daquele pai pré-morto e divido em relação aos seus descendentes. É 25%? Então, eu pego 25 e divido por 2. 12,5 para esse filho. 12,5 para esse filho, que no caso são os netos do autor da herança, tá? 12,5% é a mesma coisa que 1/8. Show, pessoal? Show? Não confunda isso. Direito de representação só existe nos casos de herdeiro pré-morto. Show de bola? E cuidado na hora de fazer essa divisão. A divisão não é por cabeça. Nesse slide anterior, pareceu que foi por cabeça, mas não foi. O cara só tinha um filho, neto do autor da herança. Então, aquela sua cota parte de 1/4 vai ser deferida de forma integral para esse filho. Beleza? Deu a entender aqui que eu fiz a divisão por 1/4. Não. Tanto não que nesse outro exemplo eu mostrei para vocês. Senão seria 1/5 para cada um, concorda? E não é. Os filhos continuam recebendo 25% e a cota que seria desse pai se ele fosse vivo é atribuída para os seus filhos, netos do autor da herança. 1/8 para cada um. Agora, cuidado nessa última hipótese, no caso de todos os filhos serem pré-mortos. Pessoal, se todos os filhos são pré-mortos, então não existe descendentes de primeiro grau, concorda? Se não existem descendentes de primeiro grau, eu pulo para a ordem subsequente, que são os descendentes de segundo grau. Eu sigo a ordem sucessória normal. Então, se eu tenho 4 netos vivos do autor da herança, a herança vai ser dividida 1/4 para cada um. Beleza? Olha lá, 1/4 para cada um. Não existe, nesse caso, direito de representação, embora os pais estejam pré-morte, porque o direito de representação exige, claro, a pré-morte de um dos herdeiros, beleza? E exige a concorrência entre herdeiros de graus diferentes. Aqui, ó, essa situação. A concorrência entre o neto e os filhos no patrimônio do avô. Beleza? Então, eu tenho aqui uma sucessão em que estão concorrendo sucessores de graus diferentes. Nesse caso aqui, não. Todos são netos. Todos são descendentes de segundo grau.
Então não existe o que falar aqui em direito de representação. Eles vão herdar por direito próprio. Por isso que a sucessão se dá por cabeça. São 4 netos, a herança é dividida por 4, beleza? Não confunde isso aqui, porque isso aqui é de extrema relevância, inclusive para você não fazer uma partilha no inventário de forma equivocada. Tá bom, pessoal? Foi um prazer dar essa aula para vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço.